gente tem mais uma convidada na sequência. Então, quem é a próxima convidada? Olivia Merchior. Olivia Merchior. Entra, Olivia. Oi, Olivia. Olivia, Léo, Tudo Olivia. bom? Prazer. A Olivia é uma consultora de moda, de produto, de design de produto foda. Foda? Pode falar palavrão? Pode falar palavrão. Pode falar palavrão. Aqui pode. Comigo é um pouco complicado não, né? O Léo tem uma marca também chamada Approve, muito legal, que eu uso aquele moletom que vocês me deram até hoje, que eu divido com a Nuke. E, enfim, é uma pessoa que ela tá trabalhando tanto no Projeto Estufa, com os estilistas do Projeto Estufa, como uma mentoria, assim, né, para ajudar os meninos, quanto no Projeto Top 5, que era um projeto maior com o Sebrae, de reposicionar as marcas no mercado e tal. E ela também tem uma visão muito crítica, que é muito bacana, que, assim, a Olivia fala tudo na cara, na lata. Irado. Sabe? Aquelas pessoas, sincerão, assim, né? O que você tem sentido do movimento das empresas que chegam até você? Onde elas têm errado? Onde elas têm obtido êxito? Então, como a Cami falou, elas são muito distintas entre si, né? Só aqui o Top 5 e o Estufa, eles têm visões completamente diferentes, né? Tem propostas diferentes. Então, por exemplo, no Estufa, a gente quer que essas marcas tragam um valor agregado em design muito forte, né? Obviamente, isso precisa gerar negócio, esse é o maior desafio no caso do Estufa. Eles têm muita autoralidade, eles têm muito design. E precisa ser lucrativo. Aí a gente precisa equilibrar com o lado comercial, no caso do Estufa. O caso do Top 5 talvez seja o inverso, né? São empresas que já apostam bastante na parte comercial, muitas delas já têm 30 anos de mercado e já têm um posicionamento interessante em termos de retorno financeiro, e aí a gente precisa dar uma empurrada na parte da ousadia e do design. E elas trocam muito, então, né? Esses dois grupos, cada um tem um destaque que preenche o outro lado, né? Exatamente. É muito interessante para mim trabalhar com esses dois projetos, porque eu consigo levar de um para outro, né, e equilibrar essas necessidades. Quando você tem uma referência, quando você tem um objeto de estudo, você acaba vendo muito daquilo que você admira e que dá certo, e também aquilo que você não admira e que não dá certo. Fala pra gente algumas coisas que vêm na sua cabeça que você admira e tem dado certo, e coisas que você não admira e não dão certo. Coragem e medo. Coragem e medo, né? Eu admiro a coragem. Eu acho que a gente precisa de coragem. Eu acho que para ser um empreendedor e trabalhar com moda, principalmente nesse momento, precisa ter coragem de colocar o seu ponto de vista e realmente as coisas que são verdadeiras ao seu desenvolvimento, né? Não forçar certas coisas porque elas viraram pautas de marketing, né? E você trabalhar com a sua verdade, porque quando você tenta, na verdade, criar uma metamorfose dentro do seu processo para se alinhar aos discursos que muitas vezes não são seus, isso fica muito claro na passarela, né? E o que eu não admiro é medo, né? Porque, na verdade, quando você tem medo, você entra num processo de querer agradar os outros, e nesse processo você acaba se apagando. Numa hora que você se apaga e fica tão preocupado com o que os outros vão pensar, você deixa de entregar algo que seja realmente interessante para o mundo que você vive. Você acha que hoje as pessoas estão com mais coragem ou mais medo? Os dois, Cami. Eu acho que a gente vive num momento de filtro, né? Quem tem medo está botando o rabo entre as pernas ou está fazendo umas besteiras muito grandes de começar a querer falar que faz isso, faz aquilo, que na verdade depois é desmascarado em 2 segundos. E a gente também está no momento de apostar em quem tem coragem, né? A gente fala muito sobre isso. Mas posso fazer uma colocação? Várias. Eu acho que a coragem e o medo, elas não são opostas. Eu acho que é a coragem e a falta de coragem. Porque eu acredito que o medo tem que existir e ele é essencial para que a coragem seja valiosa. Sem o medo, não há coragem. Então,
acho que hoje a gente vive num ambiente que coloca muito mais medo, e isso é muito bom pra gente refletir mais, porque com o medo você dá mais duro pra não errar, e a coragem chega. E quando o oposto seria a falta de coragem? Eu não sei se eu concordo sobre o medo. Eu entendo quando você fala, por exemplo, é o medo que faz talvez você não se jogar de um penhasco, né? E porque você tem medo de que algo aconteça e ele te segura. Mas eu acho que em termos criativos eu trocaria, talvez você está falando, pela insegurança, né? Então a insegurança é muito ruim, é quando você precisa se provar para o outro. Isso todo mundo tem, né? E eu também, quando eu falo que eu admiro a coragem e eu não admiro o medo, eu não estou colocando em preto e branco no sentido de, isso é ali, somos personagens complexos, né? A beleza do ser humano é agregar tudo isso. O negócio é quando você equilibra o que exatamente, insegurança todo mundo tem, né? E eu falo isso... eu tenho, você tem, Cami tem, a gente, mesmo aqui agora, né, a gente tem que passar confiança, mas obviamente a gente fica meramente inseguro sobre o que a gente está fazendo. Essa insegurança é boa, porque sempre faz com que a gente queira dar um melhor e tal. Agora, quando essa insegurança passa ao medo, eu acho que é um momento onde você deixa de usar a sua insegurança como um equilíbrio para que você consiga ser o melhor de si e ela passa a te travar, entende? Mas assim, eu acho que também são denominações são que também meras a gente denominações, né? O negócio é o sentimento. Exato. Né? E a roupa que você está vestindo hoje faz parte de um desses projetos que você toca? Sempre. Qual? Eu e Cami também. Ela tá vestindo uma roupa de uma marca chamada Ão, que desfilou hoje. Como? Ão. Ão? Ão. A Ótimo. Sim. Que ela tá totalmente do lado da coragem, assim. Eu até falei, hoje a palavra que eu usei para denominar o desfile dela foi coragem. Porque eu falei, Marina, mas que desfile corajoso dela. Ela falou assim, nossa, nem me liguei que era corajoso. Para mim é simplesmente necessário fazer aquilo, né? Então ela já tá vivendo nessa sem nem saber, né? Tem uma coisa que a gente acredita muito, pelo menos eu, quando eu falo a gente, porque eu e Cami a gente conversa muito sobre isso, que vestir o seu discurso, né? Então seria muito esquisito se eu falasse tanto sobre mercado nacional, as marcas novas daqui, né, eu sendo curadora de um projeto de marcas autorais que estão trazendo uma visão nova e eu não vesti-la, né? Simplesmente Total. As pessoas iam me olhar e falar assim, tá, gata, mas você fala que eles são tão bons e por que você não está vestindo, sabe? Eu acho que isso, em termos de sustentabilidade, em termos de visão criativa de vanguarda de moda, é muito complicado para a gente quando a gente tem um discurso sobre algo e, na verdade, a gente não incorpora isso no dia a dia. Então, eu quase sempre, assim, eu realmente estou vestindo o que a gente fala que é vestir o novo, porque é parte do meu discurso, é parte da minha vida, eu incorporo isso no dia a dia. Léo, posso fazer uma pergunta? Sim. Que tem a ver com esse assunto? Porque o Léo também é super empreendedor, jovem, já vem com esse chip do empreendedorismo criativo né, implementado. Como é que é você como empreendedor com os seus negócios? Assim, você se joga, você dá um passo atrás, espera, como que está funcionando para você nesse momento? Eu sou muito observador, né? Muito observador, desde sempre. E hoje eu tô num expoente da minha carreira artística, pessoal, em diversos âmbitos, seja como um apresentador que eu tô gravando algumas coisas com a MTV, como modelo, venho pro quarto desfile, tá tudo crescendo. Hoje eu passei pelo escritório do Facebook, pelo escritório da Apple, depois eu fui pra Viacom, e assim, desde sempre, assim, porque todos os meus negócios cresceram com a internet. E tudo que eu aprendia em um âmbito, eu carregava para o outro. Então, assim, eu fui assistir desfile em Semana de Moda em Milão pelo meu trabalho como Léo Picon, que, fui na sede da Tommy Hilfiger em Nova York, dei uma volta inteira, pedi para me levarem. E tudo isso eu trago de volta, assim. E a mesma coisa do outro lado, quando eu tô com um cliente da parte da moda, eu sei o que significa o desembolso financeiro, o depósito de confiança em uma pessoa, eu sei como é o outro lado, eu sei ter essa visão. Então, acho assim,
no empreendedorismo é muito importante você ser observador, você ter referências do que funciona, do que você admira, do que não admira, do que dá certo, do que dá errado. Isso é muito uma bengala para sua coragem, assim, tipo, você fica muito mais confiante com embasamento e com conceito. Então, assim, quinta-feira aqui eu vou fazer uma ativação lá embaixo. Ontem, meia-noite, eu estava com o Rômulo, que é meu sócio no projeto do Approve Lab, que é um conceito onde a gente personaliza nossas peças da Approve. Que a Approve é uma marca de roupa que eu tenho há 8 anos e a gente decidiu abrir uma pop-up store onde a gente tinha um artista que eu conheci porque ele era fã do meu trabalho e me levou uma roupa personalizada. Eu achei tão fera e a gente decidiu abrir um projeto junto, que assim nasceu a Approve Lab. E a gente vai entrar com o meu projeto musical aqui, com a galera que eu faço show, que eu venho trabalhando já esse ano inteiro. A gente tem tempo para isso tudo? Então, Ele tem projeto de tudo. Ontem eu estava até 1 da manhã em reunião com isso. Ontem eu também tive um dia super corrido, assim como hoje. E assim, é muito da coragem, da observação. Então eu me sinto muito mais rico e seguro de cada âmbito o que eu alimento no outro. Então, pô, eu fiz peça de teatro, eu fiz cinema, eu estudei isso. Então, quando eu comecei a fazer show em palco, eu carrego um pouco disso pra mim. Quando você começa a trazer um pouco disso, você traz para outros âmbitos. Então, eu acho muito importante você carregar e você observar. E esse trabalho que eu faço aqui no São Paulo Fashion Week, que viu a história que eu estava criando na moda e me chamou para trazer, desde a primeira edição é muito disso, porque eu converso com muitas pessoas incríveis que muitas vezes eu não cruzaria em outros âmbitos, somente aqui. E eu volto riquíssimo de informações. Isso me encoraja muito para, quinta-feira, às 8 horas, a gente vai fazer uma intervenção musical, artística e de moda aqui. E é isso, é um pouco do medo, tipo, tem certeza que vocês querem que eu faça isso? Eu tô apresentando, com 5 gravações, quarta-feira à noite eu apresento uma categoria nos meus prêmios Nick, eu apresento aqui. Quinta eu tenho que armar tudo, tenho que juntar as roupas, personalizar. Ontem eu desenvolvi o conceito dessas peças que vão ter essa intervenção. Então, é ter coragem mesmo, pôr a cara a tapa, saber lidar com a aprovação e saber lidar com a negação. Então, às vezes você vai ouvir que você é muito bom, não significa que você é foda pra caralho. Às vezes significa que você vai ouvir que você é ruim, não significa também que você seja um bosta. O negócio é você acreditar e ir pra cima. Acho que assim, você falou do meu lado empreendedor, isso é o que eu carrego e o que eu quero jogar pra frente e trazer pra minha vida pessoal, profissional e transmitir pra minha audiência e pra galera que tá comigo. Será que a crítica interessa ainda a essa geração do Léo, dos estufas? Porque... eu pergunto se a crítica interessa ainda para essa geração, para você. Porque antigamente a crítica, especialmente na moda, que hoje ainda existe na música, no cinema, na literatura, e na moda ela está se perdendo. E ao mesmo tempo que tem um outro lado que puxa ela, que torna ela mais necessária. Mas você, na sua geração, os meninos de estufa têm toda a sua idade, a Gabi, que estava aqui, também tem 24 anos. É uma geração que faz tanto, né, que produz tanto, que cria tanto e muitas vezes sozinho, né, que de repente quando vem alguém e fala, não, isso não é legal, você fala, você não está vendo o trabalho que eu estou tendo, né? Você se importa com crítica? Hoje em dia, a crítica se difundiu muito ao ódio gratuito, né? Na internet, eu abro Twitter, abro Instagram, entre tanto amor, tantas pessoas tem pessoas que odeiam, sabe? E eu acho que a gente tem que se apegar a algo que nos motive. Então, assim, uma frase que eu ouvi do Thiaguinho, que eu achei foda. O Thiaguinho é um deus da música, assim, independente do gênero que ele fez com o pagode no Brasil, o que ele representa na música brasileira. E um dia ele falou assim, crítica de quem nunca construiu nada, eu não vou nem ouvir. E assim, soou muito arrogante, mas acho que é onde a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar a críticas que, são bacanas. Uma vez eu conheci aqui inclusive o Oscar Metzavá da Osklin, e ele é um cara que eu
porque eu tenho muita vontade de chegar nele, isso acontece em falar, Oscar, me detona aí, fala tudo de bosta que eu faço. E ele gosta, e ele é um cara que põe na mesa. E aí eu acho incrível. Agora chegar uma pessoa que, pô, não atende nem as mínimas obrigações que tem no dia a dia, não tem nenhuma história em nenhum lugar e quer vir falar do que eu tô fazendo puramente por falar, eu falo, querido, faz alguma coisa, constrói alguma coisa e joga. E acho que faz muito parte do seu trabalho como consultor, né? Como consultora. Você não simplesmente chega, olha, eu acho que você tem que fazer isso. Você está vivendo uma realidade dia a dia, isso te traz embasamento e credibilidade para você chegar e falar assim, ó, você tem que ir por esse, eu acredito que você tem que ir por esse caminho, eu acredito que você tem que ir pelo outro. Gente, vou ter que cortar aqui, que a gente tem que encerrar, que vai começar o desfile da Lili Sart, que vocês podem acompanhar pelas redes do São Paulo Fashion Week. Já, é o penúltimo desfile do dia. Eu fico muito triste, todas as entrevistas que acabam, eu só falo, nossa, queria que durasse mais. Eu também, obrigada, Cami. Obrigada, Oli. Prazerzaço. Até já.